eu já quero começar trazendo uma bomba, uma matéria bombástica, que saiu, óbvio, em todos os meios, mas a ênfase aqui na Gazeta do Povo, Comissão dos Estados Unidos, aquela de assuntos judiciários, que investiga relato de censura no Brasil, pede que Rumble entregue ordens do STF. E você que está em casa se perguntando que diabos é Rumble? Rumble é uma plataforma que se ausentou do Brasil, saiu do Brasil junto com Locals, que era outra plataforma, inclusive, porque eles foram demandados reiteradamente por Alexandre de Moraes e pelo TSE para cumprirem ordens que, segundo eles, eram ordens abusivas e ilegais. O que eles fizeram? Tiraram a plataforma do Brasil. Aqui não tem muita gente que conhece o Rumble, porque o Rumble seria uma alternativa ao YouTube. Só que o YouTube é muito mais difundido, muito mais... tem um alcance absolutamente maior. Só que é interessante isso, porque, veja só, né? Essa empresa canadense confirmou essas informações no seu perfil oficial do X e disse que vai cumprir a intimação e vai compilar todas as informações sobre ordens do Supremo Tribunal Federal e vai prestar este depoimento, meus amigos. E já para jogar a fogueira, lenha nessa fogueira também, depois a gente coloca aqui o print do Elon Musk, mas ele também, olha isso, também confirmou que vai, felizmente, participar da comissão que foi montada aqui na Câmara Federal para responder. Ele foi, acho que foi o deputado Sanderson, salvo engano, foi a que Comissão fez o de requerimento. Segurança. Comissão de Segurança. E ele falou, felizmente, participaria e vai participar desse convite feito pela Câmara Federal dos Deputados. Eu quero colocar aqui uma manchete para vocês da OAB. Olha só, a OAB é cúmplice de Alexandre de Moraes e da perseguição, meus caros. E a gente tem aqui uma fala do Marcel Van Hatten, eu vou só colocar um trechinho dela para o Adrilles, porque mostra a OAB pedindo para o Alexandre para censurar advogados, ilegalmente. Veja só. Escandaloso. A OAB, que vinha sendo acusada de ser omissa na defesa das prerrogativas dos advogados, tanto do 8 de janeiro como aqueles que têm processo em todos esses inquéritos fakes, agora revela-se, por meio dos Twitter Files, que não foi apenas omissa, foi cúmplice dos abusos de autoridade de Alexandre de Moraes. A OAB peticiona nos inquéritos do fim do mundo de Alexandre de Moraes, no dia 23 de janeiro, pedindo a perseguição de colegas advogados. Senhor presidente, é escandaloso. Eu alerto Vossa Excelência que o que vou falar agora é escandaloso, senhor presidente. Eu sugiro que todo mundo acompanhe o Marcel Van Hatten nas redes sociais, Gustavo Gayer, Bia Kicis, todo mundo que está lutando pela liberdade de expressão. Mas isso que o Marcel falou, Adrilles, é de dar arrepio. A gente sabe disso, a gente vem denunciando isso faz tempo, mas agora está tudo vindo à tona, né, Adrilles Jorge? Quando eu digo que tem uma ditadura perfeita no Brasil, é a estruturação do aparelhamento do Estado e de todas as instituições, e não só instituições governamentais, instituições sociais, intelectuais, como a OAB, como universidades, como escolas. A gente não pode esquecer que o PT passou 20 anos no poder e voltou ao poder. E isso não é impune. Qualquer pessoa que leia meia dúzia de palavras do Antônio Gramsci, que é o ideólogo da Revolução Cultural, sabe que ele falou, não adianta fazer revolução de ruptura. O bacana é entranhar, se emprenhar exatamente das instituições, quer sejam escolas, universidades, judiciário, mídia, jornalismo. E isso aconteceu no Brasil como em nenhum país no mundo. Eles souberam aparelhando as universidades desde os anos 70, quando o governo militar prescindiu de qualquer tipo de interferência, achava de maneira positivista, de maneira tecnocrata. Tecnocrata e positivista é como se fosse o Tarcísio Gomes de Freitas, tá? São gestores, que a cultura não interessava. Então eles deixaram as universidades, as faculdades, as escolas, os museus, todas as instituições socioculturais, o entretenimento, a grande mídia, na mão da esquerda. Aí deu no que deu. Quando se elegeu o governo do PT, aí foi a festa. O Ministério da Educação, o Ministério da Cultura, tudo foi entranhado. E quando você tem um público universitário, um público jovem, que estuda a partir disso, eventualmente você aparelha tudo. E aí eu chego na OAB.
É claro que as faculdades de direito, que antes, inclusive, eram vistas, eu sou de uma época que a faculdade de direito era vista como entidade conservadora, não é mais. Entendeu? Então você aboleta advogados que vão para a OAB e fazem militância. E quando você não faz militância, você é impedido. Aí, eventualmente, quando você cria um poder tão absoluto, tão total, tão irrestrito, ainda que uma maioria da população seja conservadora, ainda que essa maioria dessa população conservadora tenha eleito um presidente conservador, que é o caso do Jair Messias Bolsonaro, você conquista, como aqui que o Olavo de Carvalho falou, quando você tem um cargo eletivo, quando você entra na presidência da República, é um caminho para o poder, mas o Bolsonaro nunca exerceu o poder de fato. Porque essas instituições culturais, inclusive a OAB, já estavam aparelhadas. A nossa única chance de sair disso é o mundo. Porque o mundo ainda não está totalmente aparelhado, como o Brasil, compreende, Marco Antônio? Aí quando você tem, como nessa primeira pauta, o Rumble sendo obrigado a dar exatamente informações de como essas ordens abusivas de um juiz, exatamente pela estrutura do aparelhamento, acha que pode fazer o que bem entende, censurar, destruir. O Rumble, eu lembro. O que era? O Monark contestou as eleições, foi expulso do Rumble e o Alexandre de Moraes chegou pro Rumble e falou: se vocês não tirarem esse sujeito, a gente tira todo mundo. E assim com outras várias pessoas, eventualmente, que estavam fugindo do YouTube, que já tem um aparelhamento normal, tanto aqui no Brasil como em boa parte fora. E os CEOs das outras redes sociais, com exceção do Twitter e do Rumble, vão ser, em algum momento, eu estou falando da parte positiva e esperançosa, tá? Em algum momento vão ser obrigados a dar os seus arquivos também, porque existe uma lei americana que proíbe de você não cumprir as leis constitucionais de determinado país. E o Brasil, a saber, é esse o caso interessante e singular do Brasil para os Estados Unidos e para o mundo, se coloca como uma democracia. Aqui não tem lei que censura, aqui não tem lei de fake news, aqui não tem lei de discurso de ódio, tem Código Penal, injúria, calúnia, difamação e ponto. O que o Alexandre de Moraes fez com o endosso de todo o sistema judiciário, com o endosso da OAB, ao que tudo indica também, com o endosso das faculdades, intelectuais, influenciadores e políticos omissos ou ideopatas, foi descumprir a Constituição. Foi dar ordem abusiva de censura prévia, foi dar ordem abusiva de prisão, sem que a pessoa fosse julgada em primeira, segunda, terceira e quarta instância, como foi o caso do Lula, entendeu? Pessoas morreram na cadeia, como Clériston. Pessoas estão sendo torturadas. 1 ano na cadeia, um mendigo que não tinha nada a ver com a invasão do 8 de janeiro, foi para cadeia. Um autista, uma senhora de idade foi condenada a 17 anos, que estava passeando na Praça dos Três Poderes. O Felipe Martins está preso, está em cana, por uma viagem que nunca aconteceu. Então isso tudo vai ser alimentado no mundo, como uma curiosidade latente. Que democracia é essa do Brasil que prende, arruína, destrói vidas, persegue pessoas? E a causa é exatamente essa, Marco Antônio. É consequência de um aparelhamento total. Quando o sujeito tem um poder absoluto, eu tenho as universidades, eu tenho a grande mídia, eu tenho a OAB, eu tenho escolas, eu tenho intelectuais, eu tenho um silêncio, inclusive dos deputados e senadores e governadores eleitos. Cadê o Tarcísio? Cadê o Romeu Zema? Cadê o Jorginho? Entendeu? Então o cara acha que pode tudo, pode tudo. Eventualmente, ele esbarrou com um sujeito chamado Elon Musk e com a comunidade internacional, que percebe aterrorizada que o Brasil se transformou numa ditadura travestida de democracia. A nossa chance, e eu sempre falei isso, o Marco Antônio sempre falou isso, é mostrar para o mundo que o Brasil está numa ditadura. Porque aqui dentro do Brasil, meu querido, aqui está tudo dominado. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas Adrilles sobre Tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.